para as pessoas terem coragem de seguirem o seu coração, de escutarem essa voz no fundinho ali da cabeça e de mudarem a trajetória. Vira o barquinho. Assim, não é fácil, mas vai com medo mesmo. Tenha coragem de fazer isso, de mudar a sua história, de mudar a sua narrativa, de ficar orgulhosa dela, orgulhoso dela no final. De chegar e olhar esse livro e pensar qual que é esse livro que eu tô escrevendo, quais são esses capítulos. Eu acho que essa é a mensagem principal, assim, tenham coragem de seguir o Adorei. coração para construir as suas histórias, suas narrativas de uma maneira muito mais legal. Olá, eu sou a Débora Bittencourt e esse é o Trajetória, um podcast que vai trazer a jornada incrível de pessoas que fazem a diferença por onde passam e que de alguma forma tiveram a sua trajetória se cruzando com a minha trajetória. E com muita alegria, é um privilégio, eu estou hoje aqui com uma contadora de histórias. E ela é apaixonada por histórias, né? Ela vive essas histórias, daquelas histórias que transformam, conectam, constroem marcas poderosas. Vandotti é publicitária, formada pela SPM, com especialização em Business e Marketing na Califórnia. Mas a sua maior escola, como ela mesma diz, foi o mundo. Ela já passou por 54 países e 23 estados brasileiros e traz na bagagem muito mais do que carimbos no passaporte. Ela coleciona narrativas. Com mais de 15 anos liderando marcas icônicas em multinacionais do Brasil, na América Latina e no mundo, ela entendeu desde cedo que marcas fortes não nascem só de estratégia, nascem de histórias bem contadas. Hoje, à frente do seu próprio negócio, ela ajuda pessoas a darem voz às suas histórias com autenticidade e estratégia, transformando o ordinário em extraordinário. Seja bem-vinda, Van. Nos conte um pouco da sua trajetória. É um prazer Nossa, ter que você lindo! aqui. Obrigada, prazer é todo meu. Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. E essa introdução linda. Acho que Ah, já falou bastante obrigada. coisa. Isso vai inspirar muitas pessoas, como você me inspirou desde o dia que eu te conheci. Ai, É um prazer, um presente ter você aqui com a gente, que todo mundo tá ouvindo a gente aqui. que bom. Bom, então contando aqui um pouco sobre mim. Eu gosto de falar, como você bem disse, eu sou uma apaixonada por histórias. Eu acredito mesmo que uma história ela tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Então, desde sempre, eu gostava de sonhar. Eu sou uma sonhadora e uma otimista por natureza. Desde criança, eu lembro que eu sonhava muito com as coisas, com o que eu queria fazer, e inventava histórias dentro da minha cabeça. Então, eu sempre gostei muito desse mundo. E não é à toa que eu virei publicitária. Então, sou publicitária de formação. Passei e construí toda a minha carreira ali no mundo corporativo. Foram mais de 15 anos liderando marcas incríveis por aí. Então, eu passei por Nestlé, Cargill, Ambev, PepsiCo. Tive várias oportunidades super bacanas de liderar marcas no Brasil, na América Latina, a nível global. Então, viajei muito também a trabalho. Então, parte dessas viagens aí foram bastante a trabalho. Mas, na verdade, onde foi a grande mudança aí foi quando eu resolvi fazer um sabático. Sempre foi o meu sonho. Eu falava fazer tudo e fazer nada. Eu queria realmente explorar, eu queria conhecer pessoas, escutar histórias, narrativas, conhecer trajetórias diferentes da minha, estourar a bolha. Então, o mundo virou basicamente a minha escola. Eu saí para um sabático, foi uma experiência transformadora, muito, muito especial, muito incrível. E foi ali onde foi o momento que eu entendi que eu podia estar muito mais alinhada com o meu propósito. Acho que quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, né, e a gente começa a observar mais, a gente se escuta. E foi onde eu entendi como que eu conseguiria juntar uma paixão muito grande, que era trabalhar com marcas, trabalhar com branding, que era o que eu já fazia na minha vida, com o que eu mais amava, que era pessoas. Sou uma pessoa super extrovertida, de pessoas, eu adoro me conectar, conversar. Então, como juntar essas duas coisas? E foi assim que eu resolvi empreender e montar o meu próprio negócio. Então, hoje ajudando as pessoas a contarem a própria história através de construir marcas pessoais com estratégia e autenticidade. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. E assim, o que me chama atenção, né, já conhecendo você, é que às vezes a gente passa anos, né, no mundo corporativo, igual você passou, nas maiores multinacionais, liderando as maiores marcas, né? Marcas líderes, que quem tá ouvindo a gente vai abrir a geladeira, o armário, com certeza vai Vai tá lá. ter. Ou vai num bar ou num restaurante, com certeza vai ver. Então você chegou lá, né? Você tava lá, né, no palco apresentando o lançamento, liderando para onde vai essa marca, o que eu quero fazer com essa marca, né? E foi uma coragem grande, assim, você falar, peraí,
deixa eu sair aqui do meu automático do dia a dia e seguir um sonho meu, que é o sabático, É. né? E como que foi esse momento, assim, de virada? E os desafios que você passou? Como que foi isso? É bem boa, assim, essa pergunta, porque geralmente quando as pessoas pensam, foi fazer um sabático, é porque tinha alguma coisa errada, né? Então, terminou um relacionamento, ou tá infeliz no trabalho. O meu não era isso, não tinha absolutamente nada de errado acontecendo na minha vida. Eu tinha acabado de ser promovida, eu tinha acabado de comprar um apartamento e decorado do meu jeitinho. Tava tudo lindo, assim, tava tudo bem. Mas era um sonho. E aí chegou um momento que eu falei, se eu não fizer agora, eu só tô postergando isso. E a gente não tem que postergar os nossos sonhos. A gente tem que ir atrás deles. Então eu já tinha atingido tantas coisas, eu já era tão feliz ali, tão realizada com a minha carreira, com tudo que tinha acontecido dentro dessa minha trajetória profissional, e ainda pra mim ficava muito aquilo ali no fundinho da minha cabeça falando, mas e aquele outro sonho de explorar o mundo, ver novas coisas, conhecer novas pessoas, escutar novas histórias, novas narrativas. Onde que tá isso? E aí foi o momento que eu falei, não, eu realmente quero isso, eu quero fazer. E aí eu fui, eu passei 3 meses na África, explorando todo o continente africano, viajando, mergulhei com tubarão-baleia, fiz um voluntariado com crianças na África, fiz um monte de experiências muito legais. Eu passei um mês na Europa fazendo o caminho de Santiago da Compostela, que foi onde me deu um clique, um plot twist, de passar muito tempo andando, né? Eram 8 horas, mais ou menos, por dia, caminhando e pensando dentro de mim. E aí depois eu passei mais 3 meses na Ásia, fazendo várias experiências diferentes também. Fiz um retiro do silêncio, assim, muitas coisas muito legais. Eu não tinha muito pra onde ir, eu não sabia muito pra onde que eu ia. Eu sabia as experiências que eu queria viver e eu queria encontrar pessoas no caminho que tivessem essas vivências também, essas experiências pra poder compartilhar comigo. Então eu resolvi ir pra seguir o meu sonho, mas não foi fácil. Eu ia te perguntar isso. Não foi fácil. E você falou da questão da coragem, e eu acredito muito que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ir com o medo mesmo. Uhum. Então isso ficou muito marcado pra mim desde sempre. Não é que eu não tinha todos os medos de sair do quentinho do mundo corporativo, de talvez voltar como que seria, e se eu fosse, não fosse legal. E eu tava indo pra vários países mais complicados mesmo, Que assim, de falam que mulher vai estrutura. viajar sozinha. Uma mulher né? viajando sozinha. Então, tinham muitos medos. Mas eu acho que a coragem é a gente realmente ultrapassar esse medo e falar, eu vou com medo mesmo, ele vai comigo. E tá tudo bem. E você só vai, porque é o seu sonho, é o seu objetivo. Então, pra mim, foi essa grande virada. E foi muito difícil também lidar com a expectativa dos outros. Que é um ponto. Que é um ponto, assim, crucial. Porque no final do dia... Família, amigos, a própria empresa, como chegar pra empresa pra falar isso. Exatamente. Exatamente. Como chegar pra empresa e falar, né? Eu tô feliz aqui. Tá tudo bem. Mas eu quero seguir esse sonho. Então, mas foi muito legal. Um chefe meu, ele super me apoiou. E na época ele me falou uma coisa que ficou tão marcada na minha cabeça. Foi tão lindo. Ele virou e falou assim, Van, esse é o seu sonho. E eu vou te apoiar. Tem várias mulheres que têm o sonho de serem mães. E por que eu iria apoiar e dar uma licença maternidade pra elas e não dar uma licença pra você realizar o seu sonho? Legal. E naquela hora eu falei, cara, faz tanto sentido. Que presente esse chefe na sua vida, né? Sim, isso eu posso Porque dizer que eu faz a tive diferença. Um líder que tem essa visão, né? muita. Eu tive muita sorte, eu tive pessoas muito legais, assim, no meu caminho, que me inspiraram muito, que me ajudaram a ser a profissional, a líder, que eu realmente queria ser, por bons exemplos. Eu acho que às vezes a gente se confunde nisso, né, de, a gente aprende pela dor. Mas será que a gente precisa aprender pela dor? Eu falo muito isso também. Não, tem tantos exemplos bons a serem seguidos, pessoas que você olha e fala, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero seguir esse caminho. Então, eu sou muito grata aos líderes que eu tive na minha vida que me inspiraram, homens e mulheres, eu acho que fizeram toda a diferença em quem eu sou profissionalmente e pessoalmente também. Que legal. E o processo, assim, quando você se viu de malas prontas, né? Com a passagem comprada, com a ideia de da experiência que você queria ter, e você meio que deixar pra trás momentaneamente, né? A executiva das marcas, né? Que tava ali cuidando com um monte de responsabilidade e se jogar nesse mundo, né? Que virou um MBA pra sua vida, né? Eu falo exatamente isso. Eu falo que o meu sabático, ele foi o meu MBA da vida. E eu tinha muito essa visão de... Eu cheguei no momento que eu falei, eu quero mais. Eu quero me conhecer mais, eu quero ter mais referências, como a boa publicitária que sou. Eu acredito muito que quanto mais referências a gente tem, melhor a gente é pra nossa carreira. Você
pesca coisas ali onde você traz a sua criatividade, você se torna um melhor líder também, não só de projetos, planejamento, estratégia, mas como liderança também. Uhum. Então, eu tinha muita vontade, e eu falo que foi o meu MBA da vida, porque no final do dia o mundo virou a minha sala de aula. E escutar as pessoas, e pessoas completamente diferentes, né? De culturas diferentes, de realidades completamente diferentes, línguas diferentes, muitas vezes uma comunicação difícil ali. É. Então, pra mim foi uma experiência, assim, engrandecedora. Foi muito legal, mas deu medo sim. Na hora que a mala estava pronta, eu olhei, eu lembro que eu até fiz um vídeo disso, dentro de contar as histórias, eu comecei a contar histórias da minha viagem. Então, eu criei o Dotflix, que era uma brincadeira, na verdade nem existia esse Dotflix, tá? A galera que começou a brincar e virou um Dotflix. Mas eu basicamente contava histórias do que estava acontecendo no meu sabático. E eu contei a história de como foi o dia que eu fui embarcar. Ai, que legal. Que foi um dia que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu sou uma maluca. Eu tava lá com meu mochilão, eu fui de mochilão. Eu tava com meu mochilão pronto. E aí, eu fui pro aeroporto, meu pai me deixou no aeroporto. E aí, meu pai é uma pessoa muito importante, assim, na minha vida. É uma mega referência, a gente é muito amigo, a gente conversa muito. E ele super apoiou, super. E aí, eu tava na sala de embarque, e eu lembro que eu peguei o meu celular e eu falei, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, eu liguei pro meu pai e eu falei, pai, eu tô com medo, tô com muito medo. Será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí, ele falou pra mim, filha, só vai. Se der errado, você volta. Tá tudo bem. A importância de ter pessoas apoiando na nossa trajetória, né? É. Porque tanto o seu gestor lá, se ele falasse, não, como assim? Você vai largar esse projeto que você acabou de iniciar? A gente tem que entregar o plano do ano que vem, né? A meta tá aqui, tem uma campanha. Não, não faz isso agora, mais pra frente você pensa, né? Aí você talvez, mais pra frente eu penso, então. E nessa ligação pro seu pai, se ele falasse, filha, não vai, não, acho melhor você ficar. Então, assim, a importância de pessoas também que acreditam no seu sonho, que te apoiam com aquela visão. Se ela tá feliz, se é seguro e vai ser bom pra ela, deixa eu ser uma base de apoio, né? Como que isso faz diferença na nossa vida, né? Seja na vida profissional ou da carreira que a pessoa tem, na maternidade, ter uma rede de apoio, o trabalho que for, ou se não trabalha, enfim, a trajetória da gente muitas vezes ter pessoas que apoiam a gente, né? Eu tive um caso que eu ganhei uma bolsa de estudos na Espanha, né? Da UFRJ, da Universidade Autônoma de Madrid. Eu fiz a prova, passei. E falei, vou. Não conhecia ninguém, não tinha dinheiro contado. E aí um estudante falou, eu tenho o Sandro, que mora lá. Ele fez comunicação na UFRJ, ele mora lá. Eu mandei um e-mail pra ele. E eu falei, olha, tô meio com medo, não sei, vou ficar no albergue, como é que é aí e tal. E ele me encorajou, falou, não, vem, é assim, assado, me deu um monte de dica. E ontem ele tava no Brasil, isso tem quase 20 anos. E eu levei minhas filhas pra conhecerem ele. Uma tem 10 e uma vai fazer 12. E passou um filme, né? E eu agradeci, eu falei, ainda bem que você foi aquela pessoa que me ajudou, que encorajou, que abriu porta, me explicou onde arrumar emprego, né? Eu trabalhei num bar lá pra fazer bico, além da empresa que eu trabalhei. E é exatamente isso, porque se tem pessoas, não vem não, ou então vai ser difícil. Não, vem aqui, você dá um jeito. Tem gente que aluga quarto, tem o site tal, segunda mão, não sei o quê. Sabe, vai, vem. E eu até resgatei os e-mails lá de 2007. Ai, que Acho que a legal. gente trocou. E fiquei pensando nisso, essas histórias da nossa vida, né? Quanta coisa que a gente aprende indo pro desconhecido, Muito. né? Você ir pra lá, você foi pra África, morou 3 meses. Onde eu vou dormir? Onde eu vou morar aqui por esse período? Vou ficar uma semana, vou ficar 3 dias? Vou ficar um mês aqui? Não, vou pra outro lugar? O poder de decisão, né? O controle emocional que você tem que ter. Às vezes se sente sozinha, insegura. Tô com fome à noite, será que eu saio pra comprar alguma coisa? Total. Né? Então, quanto crescimento que você teve, Muito. né? Muito. Eu realmente, assim, eu falo que foi o MBA da vida, porque eu acho que eu aprendi muito com as pessoas, mas eu aprendi muito comigo também. De estar naquela situação sozinha, exatamente o que você falou, de ter resiliência, de muitas vezes me sentir sozinha, de tomar decisões, de avaliar riscos. Então, até onde que eu quero ir? Eu tô com fome à noite, eu vou sair aqui à noite? Você está avaliando qual que é o risco que você pode tomar. Às vezes parece uma coisa tão pequena, mas são essas pequenas decisões do dia a dia que te treinam para coisas maiores e que programam o seu cérebro. Então, eu acredito muito nisso, do quanto que a gente está colocando ali algumas
algumas pequenas ações para o nosso cérebro para que a gente consiga automaticamente tomar as melhores decisões e levar a gente para os melhores caminhos. E eu acho que dentro do sabático como um todo, de várias experiências que eu tive, foi quase como uma reprogramação mental mesmo. Então, a caminhada de Santiago da Compostela, para mim, foi um exemplo, assim, incrível. Foram 12 dias caminhando 8 horas por dia. Então, Nossa, era pesado. pesado. Eram de 25 a 35 quilômetros por dia. E tem uma parte que você chega que você entende que não é mais físico. Ele vira 100% mental. 100%. E eu optei por não ir com absolutamente nenhum podcast, nenhuma música, nada, porque eu queria estar pensando, eu queria estar dentro de mim mesmo. E naquele momento foi onde me veio muito claro qual que era o meu propósito. Porque isso já estava dentro de mim. Eu também acredito que... Eu sempre brinco, né? Eu falo do iceberg. A gente é como um iceberg. A hora que a gente faz, a gente só tá vendo uma superfície ali, né? Aquela partezinha de cima. Quando a gente dá um mergulho, tem tanta coisa ali dentro, né? Os nossos valores, as nossas paixões, a nossa essência, o nosso propósito, tá tudo ali. É a gente vai fazer esse mergulho para conseguir trazer para a superfície e entender com estratégia e intencionalidade para onde que a gente vai direcionar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos objetivos, tanto profissionais quanto pessoais. Então, para mim, foi naquele momento da caminhada que me deu um clique e eu falei, eu quero empreender. E eu quero ajudar pessoas a colocarem as narrativas delas, as vozes delas para o mundo e conseguir, acho que é exatamente aquele ponto que a gente falou ali no começo, incentivar as pessoas, ser a pessoa que te ajuda a olhar, que às vezes você tem uma história que você tá olhando e falando, é uma coisa ordinária. E não, ela é extraordinária. E o extraordinário tá na coisa mais genuína. E na coisa que às vezes você olha e fala, mas pra mim é tão normal. E você conta pra uma pessoa e a pessoa fala, cara, que trajetória incrível. É. Que história maravilhosa. Tem até um exemplo que eu gosto bastante, que eu tava vendo esses dias, pra falar ali na final. E naquele momento ele incentivou ela e ele mostrou pra ela muito além do que ela mesma via. Então ele foi aquela pessoa que falou pra ela o quão especial, o quão incrível e o quanto de potencial aquela mulher tinha, né? Muito mais do que uma Miss maravilhosa e ela era um ser humano muito bacana e que ela tinha tanto ali dentro pra mostrar pro mundo. E passado o tempo, né, Grazi virou essa potência, essa mulher, essa atriz, assim, espetacular. E ela agradeceu ele no programa dele, falando: você viu em mim o que eu mesma não Nossa, estava isso é vendo no demais, momento. é. Então você me incentivou. Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, foi porque você me mostrou que eu era aquilo que eu podia acreditar. Então, ter pessoas do nosso lado que incentivem a gente, que às vezes vejam antes mesmo da gente, né? O nosso potencial é tão especial, é muito importante. E que legal que você teve essa visão, né? Do seu propósito que já estava dentro de você, que você quer ajudar as pessoas a não verem só a ponta do iceberg, né? A darem esse mergulho, porque isso é muito forte, né? Porque às vezes as pessoas, muita gente acha que não é capaz, não sou capaz de fazer isso, não me vejo assim, não vou conseguir. Muita crença, né? Limitante, muita coisa carrega até da infância, criação, e é uma potência ali, né? Um diamante para ser lapidado, né? E que legal que você teve esse start. E como que foi a volta? Que você falou, não... Porque você voltou para a rotina, essa questão de carreira com propósito. Como que foi isso, assim? Olha, Porque você voltou totalmente diferente do que você muito, saiu, né? Muito, nossa. Você abriu um mundo, assim, Eu né? abri o mundo. E você já foi para 54 países. E 23 estados do Brasil. Então, você conhece coisa pra caramba, assim. E culturas completamente diferentes, né? Ásia, África, Europa, né? América no geral, Oceania, tudo. E como que foi isso, assim? Essa bagagem toda... E quando você voltou, essa questão um pouco de propósito, de liderança... Olha, foi desafiador voltar, não vou mentir. Eu sou zero a pessoa que romantizo as coisas. Eu acho que a gente tem processos. Então, voltar também foi um processo. Porque, ao mesmo tempo que era uma realização e foi uma coisa linda, foi um momento... Eu lembro que no último dia do meu sabático, eu chorava, mas era um choro de alegria. De, cara, eu realizei. Eu tinha um sonho, eu fui atrás dele e eu fiz. Eu acho que nada é mais bacana do que isso. Quando você olha pra trás e você fala, eu realizei o sonho. Eu fui, eu tive coragem e eu consegui. Superei, né? Eu superei. Eu fui capaz, né? Eu sou capaz. Exato. E eu tive mais uma história. Eu acredito que a nossa vida é como se fosse um livro. E a gente tá escrevendo os capítulos dela. Quando você chegar lá na frente, quando você tiver com seus 90 e tantos anos, você vai ler esse livro, você vai se orgulhar dele? Então, eu acho que uma pergunta muito importante é: você tá há muito tempo no mesmo capítulo?
Você tá pronta já para ir para o próximo? Você quer construir novas histórias, novas narrativas, ter mais capítulos para que a sua história ela fique mais completa e mais interessante? Foi esse momento de entender que o que eu tinha aqui era muito gostoso também. Foi um momento de voltar para as minhas raízes, para minha família, para os meus amigos. Eu gostava muito do meu emprego, então voltar para aquele lugar que era como também se fosse a minha casa, né? Quanto tempo a gente não passa dentro, né, do escritório, convivendo com aquelas pessoas. Sim. Então, para mim não foi sofrido, sendo bem honesta, tá? Voltar. Foi difícil de se encaixar. Mas, ao mesmo tempo, eu tava com uma motivação tão grande dentro de mim, de querer seguir esse propósito, aquela coisinha de empreender. Então, eu comecei a me preparar para isso, para poder fazer uma transição que fosse suave. De poder voltar para o mundo corporativo, porque eu tinha um combinado. Então, eu queria cumprir aquele combinado. Eu acho que a gente tem que ser muito fiel aos nossos valores. E como que você, assim, com toda essa bagagem, o processo de você ajudar as pessoas a darem voz às suas histórias, contar um pouquinho como que você... aí entra um pouco também de legado, né? Porque você já fez diferença na vida de muitas pessoas, a minha é uma delas. E até indico, gente, mandem mensagem para ela, façam a mentoria dela, Vanessa Dot, né? Ou então segue aqui, eu vou indicar no vídeo. Porque é um processo de autoconhecimento, assim, da forma de você colocar as ideias, da forma de você se posicionar, né? Colocar o melhor de você para fora, né? Como que você quer ser visto, né? Exato. Tem um monte de coisa aí. Tem um mundo, assim, né? Tem um monte de coisa, mas eu acho que tudo começa da gente entender quem nós somos por essência. Então, acho que esse mergulho no autoconhecimento pra gente conseguir ter clareza da nossa marca pessoal. Então, é a gente basicamente se olhar como uma marca. E a gente investe tanto em tanta coisa. Como que a gente não investe na gente, em se ver como uma marca, se colocar de maneira estratégica e intencional para o outro, entender quais são os sinais que eu estou emitindo para o mundo? Eu estou sendo reconhecida da forma como eu gostaria? Eu tenho clareza de quem eu sou, do meu posicionamento, da minha essência, dos meus valores inegociáveis? Então, tudo isso é esse mergulho dentro do iceberg que a gente olha e traz para a superfície de maneira estratégica e intencional como eu quero ser visto. E aprende a contar as suas histórias, porque a gente não parte do zero. Né? A nossa marca pessoal, ela existe do momento que a gente nasceu. A gente está sempre construindo e passando por experiências e tendo interações que estão moldando a gente, estão deixando algumas marquinhas ali, né? Que a gente está colocando para frente para o mundo. Então, como que a gente consegue contar toda essa história de uma maneira que ela seja muito mais bonita, de uma maneira muito mais bacana, trazendo exatamente o que é que você muitas vezes pode ver como ordinário, trazendo ele para o extraordinário. Então, marca pessoal, para mim, é uma coisa que é inegociável. Assim, todo mundo deveria trabalhar e ter clareza de quem você é e como que você consegue contar as suas histórias através disso. Eu acho que muda completamente o jogo. Muda completamente a vida. E você é seu cartão de visita, né? Você é uma vitrine da loja. A pessoa fala, deixa eu ver aqui se eu vou entrar na loja ou não, se essa pessoa é interessante ou não. Até na carreira mesmo, né? Como, quem sou eu, né? Aí muita gente fala, eu sou fulano, mãe de não sei quem, fiz a faculdade e tal, mas quem sou eu, né, na essência, entender, né? sem o crachá e sem quais são os grandes títulos, né? Você é mãe, isso é muito importante, isso é lindo. Você também é filha, isso também é muito importante, lindo. Você trabalha em tal lugar, que é muito bacana, mas tudo isso são crachás e títulos. Quem você é de verdade, né, pela sua essência. E marca pessoal, ela começa no offline. Muita gente às vezes fala, mas é que eu não sou uma blogueira, uma influenciadora, uma criadora de conteúdo para ter que trabalhar minha marca pessoal. Não. A marca pessoal, ela começa no offline e ela se estende para o online. Então, todo mundo tem que trabalhar. Se você é um analista, um diretor, um CEO, uma criadora de conteúdo, uma atriz, marca pessoal é sobre você. E ela une o pessoal e o profissional. Então, para mim, assim, hoje, eu não consigo pensar num investimento melhor que você possa fazer por você mesma. Porque é um mergulho de autoconhecimento e é uma coisa que vai ficar para sua vida inteira. Você sempre vai levar. E você vai continuar construindo a sua reputação. Porque a reputação, ela é o que leva a gente, né? Quando você sai de uma sala, o que as pessoas estão falando sobre você? O que você deixou ali de marca, né? Quais são os sinais que você passou para aquelas pessoas? Então, saber trabalhar isso de maneira estratégica
é realmente life-changing. E às vezes você tem uma oportunidade, uma reunião ou em alguma conversa, né? É, A gente fala aquele pitch, elevator pitch, né? elevator Que pitch. tô no elevador, tem 30 segundos para falar quem eu sou para uma pessoa importante que eu quero passar alguma visão, né? O que você vai falar ali? Então, assim, como que você vai vender? Como que você vai vender um projeto que você fez? Como que você vai... Porque às vezes você é muito bom tecnicamente, né? E não, nossa, isso, assim, vamos inclusive falar sobre isso para as pessoas que estão assistindo. Isso é o que mais acontece. Às vezes a pessoa ela é super boa, tecnicamente ela fala, cara, eu tô me dedicando tanto, tô entregando os projetos, eu tô trazendo resultado. Por que que eu não tô sendo promovida? Por que que eu não tô conseguindo chegar onde eu quero, com a velocidade que eu quero? Cara, trabalhem a marca pessoal. Trabalhem o poder de contar as histórias de vocês de uma maneira muito mais intencional. Isso muda completamente o jogo. Você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não souber usar isso de uma maneira estratégica, não adianta. É. Então, eu passei muito por isso, assim, ao longo da minha carreira. Eu sempre gostei de. Óbvio, né? Eu trabalhava já com branding, mas eu sempre gostei de branding pessoal. Então, ao longo da minha carreira, no paralelo, eu já fazia vários cursos, eu já tinha feito mentorias, eu já tinha explorado várias coisas. E eu gostava muito de brincar com os meus times com isso. Então, eu aplicava neles. Então, eu Uhum. sempre apliquei marca pessoal, eu tinha conversas com eles e tentava passar e colocar ali um pouco de estratégia, posicionamento para que eles pudessem prosperar e, obviamente, em mim também. E eu via muitas vezes alguns pares meus tão bons quanto. E assim, com projetos incríveis. E eu sendo promovida e eles não. E eu falava, cara, é isso. É que você entrava para apresentar de uma forma completamente Completamente diferente. diferente. Com realmente estratégia e intencionalidade. Eu não entrava ali com uma apresentação. Eu entrava sabendo quem eu sou. Pra apresentar aquilo, mas me mostrar. Uhum. Então, com muita verdade. Então, não é sobre criar um personagem, é sobre você entender. Isso é legal você falar também, porque às vezes as pessoas confundem, né? Criar um personagem. E é legal você trazer a importância da essência. A gente Não não perder a cria essência. personagem. O mais importante é você fazer esse mergulho e entender quem é você, quem é a sua essência, o que que você tem de mais bacana, o que que você tem de único, a sua autenticidade, como que você consegue colocar isso pra fora. Então, você conseguir ter clareza disso muda completamente na hora que você vai se apresentar num elevador em 2 segundos pra uma pessoa, ou na hora que você vai entrar numa apresentação que ela é super importante, ou quando você tá fazendo uma palestra e que você tá conversando ali com toda aquela audiência tá te vendo. Qual que é a imagem que você tá passando ali, né? O que que você tá deixando para aquelas pessoas? Isso é um processo de construção, né? Muitas pessoas acham que é um dom, a pessoa já fala bem, a pessoa, né? E é um processo, É um processo. né? Se eu for pensar assim, eu lembro que eu era trainee, eu fui apresentar um projeto, eu tremia, né? Eu não dormi, eu gaguejei, eu suava frio. E eu falei, nossa, e hoje pensar que, né, fala para as pessoas e tudo. Então, assim, como que a gente, né, é legal você trazer esse ponto, porque tem gente que meio que já desistiu. Falar, eu não sou bom de falar em público. Eu não É, eu quero tenho crescer medo. na carreira porque eu não quero essas exposições, eu não quero subir num palco numa convenção de vendas, Aham. ou eu não quero estar numa reunião, num lugar onde eu trabalho e falar para as pessoas, né? Então, a importância que você traz dessa, vou voltar para o iceberg, desse mergulho, e as pessoas não passarem a vida no morno, né? Meio É, assim, tá quentinho aqui. Eu tô já nesse capítulo aqui do livro, que já tá desse tamanho o capítulo, anos ali fazendo a mesma coisa, às vezes infeliz, acorda infeliz, empurrando com a barriga, não sabe o que que é. E aí tem os amortecedores, ou se enfia no trabalho, né, pra não ver que tá infeliz, ou então tem gente que vai pra vício, enfim. E é tão mais fácil, né, deixar as coisas leve, buscar o que você gosta de fazer, qual que é o seu melhor, seu potencial, e potencializar aquilo, né? E dar um zoom naquilo. Eu vou colocar um holofote ali em você e muito legal esse trabalho que você faz de ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar, assim. sim. Parabéns, queria trazer para as pessoas saberem, né, também. É muito legal. O mundo tá cada vez mais hiperconectado, né, também. As pessoas passando tela, Uhum. inteligência artificial. Ontem eu estava vendo uma matéria, né, que os adolescentes praticamente perguntam tudo pro ChatGPT, né? Estavam usando como terapia, né? Como Você viu como terapia, cresceu isso? como lição escolar, É. tira foto da lição, enfim. Como que vai ser isso, assim? Porque... E aí, ao mesmo tempo, as pessoas estão cada vez mais depressivas, com ansiedade, com burnout, afastadas, né? As relações pessoais mais difíceis, os relacionamentos mais difíceis.
Como que você vê isso, esse futuro, e essa busca também para se olhar, essa geração? Eu tenho uma preocupação com isso, assim. Eu acho que todo mundo, né? E eu acho que a gente tá vivendo um daqueles momentos do mundo que é são grandes marcos, né, que acontecem. E eu acho que a gente tá passando por um grande marco e ele cria um grande turbilhão. Mas eu sou uma otimista por natureza, como eu disse. Então eu acredito em um futuro muito bacana. E eu acho que se usado de maneira se usado da maneira correta, eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar muito a gente, dar um novo salto tecnológico que vai mudar completamente o jogo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, não sei, saúde, por exemplo. Imagina o quanto que a gente vai Sim. conseguir melhorar a nossa saúde, quanto a gente demora, às vezes, para descobrir alguma coisa que a gente possa ter nos exames, né, que a gente está fazendo. Toda essa parte de inteligência artificial, principalmente, ela vem para ajudar muito a gente. Uhum. Mas eu acho que vai se diferenciar no futuro quem realmente conseguir fazer esse mergulho e ter essa profundidade, essa clareza para conseguir manter essas relações humanas. Uhum. Então, você ter conhecimento sobre quem você é e como que você consegue ainda manter esse lado humano dessas histórias, de contar e de conseguir interagir, eu acho que vai ser o grande diferencial para o futuro. Então, eu acho que isso não vai se perder. Eu acredito que, na verdade, isso vai potencializar. A gente vai ter esse grande boom e eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a sentir falta. Porque não tem como, a gente precisa, né? Nós não nascemos para sermos seres sozinhos. Eu acho que existe uma grande diferença, né, entre solidão e solitude. Então a gente não nasceu para solidão, a gente nasceu para solitude. Sim. E a importância também na trajetória, né? Pensando no barquinho, né? O podcast é esse barquinho justamente porque o barco, você tá indo para uma direção, você fez um plano ali, você tá indo. E de repente você fala, não, mas não quero ver essa paisagem, não é isso que eu quero ver. O tempo vai ficar ruim, vai vir uma chuva pro lado de cá, para catar sol, para onde eu vou, né? Faz sentido. E às vezes mesmo você pensa em seguir, aí você achou que você ia para uma direção e muda completamente. E a importância de ter pessoas que ajudam, né? Na trajetória. Então, não tente, né, fazer as coisas também sozinho, né? Não somos super mulheres, né? Não Não são precisamos super ser. homens, não precisamos ser, né? E se questionar, né? Se tá indo pro caminho certo, se faz sentido. A vida é tão curta, né? Pra gente viver algo que a gente não acredita, né? Eu também posso conseguir. Então, não sofrer sozinho, né? Em algumas situações da trajetória, voltando pro barco. Eu gravei até o episódio com o Beto Pandiani, um baita velejador que eu sou fã. Ele fala, né, que ele tem sempre um parceiro no barco com ele, porque um cuida do outro. Então, tem alguém, não tô falando teu companheiro, uma companheira, mas algum amigo que você possa contar, um mentor, né? Pessoas. Tenha Pessoas, né? pessoas. Pra, às vezes, te mostrar o que você não tá vendo, ou fazer você enxergar o quão capaz você é, que é o iceberg de novo, né? Então, queria te perguntar, assim, qual o legado que você quer deixar para as pessoas? Fala um pouco disso, porque você, assim, parabéns, eu te admiro muito, né? Obrigada. Pela sua Recíproca é muito trajetória. verdadeira. Então, assim, gente, Budweiser, Gatorade, Nescafé. Assim, dá pra fazer uma listinha pra vocês aí de marcas que ela Sim. foi responsável por fazer a marca ser a marca, né? E pelo posicionamento. Então, e mudar isso, né? Porque o mundo corporativo é uma vida, né? Você tá na multinacional, você tem os benefícios, né? Você tem carro, você tem bônus, você tem isso, tem aquilo, dá uma listinha lá. E tomar coragem de falar, não, eu quero abrir o meu negócio e fazer o que eu faço com as marcas, com as pessoas. Para as pessoas também mostrarem o que elas têm de melhor, que às vezes nem elas estão vendo, né? Fala um pouquinho, assim, do seu legado, que você quer deixar, que você já tá deixando, né? Pra tanta gente. Olha, quando eu penso em legado, assim, eu acho que tem uma coisa que você falou bastante que não é fácil, tá? Que é a gente tirar um pouco dessas expectativas do outro, né? E de todos esses rótulos que colocam dentro da gente, né? Da nossa profissão, principalmente dentro da nossa carreira. Então, essa mudança para mim não foi fácil de sair do mundo corporativo, do quentinho, de quebrar as expectativas que as pessoas tinham em mim, né? Ah, é top talent, é high potential, tá sendo promovida, é tanta coisa. E você virar e falar, não, mas eu vou empreender. Então, não é fácil, mas é o caminho que faz sentido. Então, eu acho que o legado que eu quero deixar
Acho que é o legado dessa coragem. Tenha coragem de seguir os seus sonhos, a sua verdade, construir a sua própria narrativa, seguir a sua trajetória. Ela tem que fazer sentido pra você. E unicamente pra você. O que os outros têm de expectativa é dos outros. Ele não é seu. Então, se vai te fazer feliz, você vai fazer tudo pra chegar lá. E você vai conquistar. E vai dar medo. E vai com medo mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Então, se eu pudesse escolher uma coisa que eu gostaria muito de deixar esse legado de coragem de você poder mudar a sua história, de você poder contar a sua narrativa de uma maneira diferente. Eu acho que é isso que eu hoje faço com muito orgulho, de ajudar as pessoas a se enxergarem e a mudarem, talvez, a sua trajetória, a contarem as suas histórias de uma maneira que faça sentido e que elas alcancem os objetivos delas, o que faz sentido pra ela. Nossa, que lindo isso. E se libertar mesmo, né? Porque tem essa questão do julgamento dos outros, né? O que os outros vão pensar, né? Isso trava muito, né? Muito. Muita gente, às vezes, fica lá seguindo uma vida que é bonita lá pra postar no Instagram e vai dormir infeliz, né? Mas tá tudo... Todos os checks estão sendo cumpridos, né? Então, essa coragem que você traz como legado, despertar isso nas pessoas, isso muda a vida das pessoas, né? Parabéns. Obrigada. E aí tem um quiz que eu faço, são 3 perguntas para os convidados. E eu queria saber qual que é a sua palavra favorita. Uma palavra, uma expressão, algo que você acredita, assim, uma palavra favorita. O que eu mais acredito, acho que minha palavra favorita, ela também é um dos meus principais valores. E eu acho que isso vem muito de autoconhecimento, desse mergulho, que é liberdade. Eu acho que a liberdade da gente ser quem a gente quiser, de fazer o que faz sentido pra gente, de podermos ser livres. Então, liberdade é muito importante pra mim, é um valor, e eu acho que por isso que eu explorei tanto, né? Viajei tanto, quis conhecer tantas coisas, me sentir livre. E eu acho que não tem sentimento pra mim melhor do que você ter... E eu não falo liberdade só de viajar, não, tá? É a liberdade de você escolher o que você quer. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas da vida. Liberdade de você escolher como você quer, onde você quer morar, como você quer a casa, quem vai ser o seu parceiro, como que você quer levar a sua vida. Até a sua profissão, né? Quando você tá escolhendo ali a sua profissão, liberdade de você poder ter essas escolhas da sua vida. Até grandes coisas, né? Que provavelmente mudem o rumo da sua vida. Então, acho que liberdade é uma palavra que eu amo muito, que eu sou muito apaixonada. Eu também sou por liberdade. É a liberdade de se libertar de tudo, né? Do julgamento, das amarras internas que você tem. Liberdade financeira. Eu falo muito para as mulheres. Muito. Né? Muito para as mulheres. Gente, tenham liberdade financeira. Tem muitas mulheres que estão infelizes no casamento porque dependem do marido. Vai fazer alguma coisa, vai empreender. Posso até ajudar, entre em contato comigo. Eu dei até uma palestra de liberdade financeira numa ONG, que eu sou conselheira ABCD Nossa Casa, para os funcionários da ONG. Olha, que legal. Então, a importância de você ter a liberdade financeira, só fazendo um parênteses, e a liberdade, no geral, te traz paz. Muita. Né? Então, tem Muita. Eu queria a sua visão, assim, uma palavra que você não gosta, que você fala, não, isso me incomoda, eu não gosto disso, essa palavra Uma palavra que eu não gosto... Eu acho que deveria. Eu acho que deveria, ela vem carregada... Ela por si só, eu acho que ela nem precisa de tanta explicação, né? Mas ela já vem carregada de tanta expectativa do outro, tanta culpa. Então, você deveria continuar no mundo corporativo porque você tem uma estabilidade. Você deveria continuar nesse casamento, porque como você vai lidar com 2 filhas? Você deveria ser médico, porque o seu pai é médico. Você deveria... tantos deverias que eu acho que ele coloca Ele coloca quase como não sei, uma cortina na sua frente que você não consegue enxergar o que você quer de verdade. Então, eu acho que menos deverias na vida seriam excelentes. Adorei, mas é verdade. E até eu deveria pra gente, né? Nossa, eu deveria ter feito aquilo que eu não fiz. Perfeito. Não é? Aquele arrependimento. Arrependimento. A culpa de não ter feito. Eu sempre brinco, é melhor às vezes fazer e se arrepender de que fez, né? 250%. Nossa, pra que eu fiz aquilo? Pra que eu fui lá? Mas pelo menos você foi aprender alguma coisa, ou fez e aprendeu alguma coisa, do que ficar a vida inteira se culpando, ou remoendo. Nossa, eu devia ter feito, eu devia ter aceitado aquela oportunidade, eu devia ter saído daquela situação, eu devia ter falado aquilo e não falei.
né? Eu deveria, né? E olhar a vida com Deveria. mais leveza, né? Porque você deveria, mas você não fez. Então ele virou aprendizado. E lembra que o livro ele é muito extenso ainda. Então você ainda pode fazer tantas outras coisas. Então você pode escolher olhar esse deveria e ficar se culpando, ou você pode escolher olhar e falar: não fiz, ou não falei, ou não aconteceu. E tá tudo bem, eu aprendi. Então daqui pra frente eu vou fazer diferente, ou eu vou buscar outras coisas. Então olhar como um lugar de aprendizado e não um lugar de culpa, né? É isso, adorei. E a terceira é o que te motiva e te inspira na vida? Que me Tanta moti- coisa, né? Tanta coisa! Mas eu acho que o que mais me motiva. Assim, acho que tem duas coisas, na verdade, que elas estão interligadas, mas o que mais me motiva e me inspira é ver as pessoas tendo coragem de transformar a vida delas, de realmente mudar aquilo que talvez não esteja tão legal, ter esse impulso pelo novo, por fazer coisas diferentes, por sair da, da zona de conforto. Uhum. E me inspira muito escutar essas histórias e ver as pessoas criando essas histórias. Então, eu acho que a coisa que mais me inspirava dentro do meu sabático, que eu acho que foi esse momento que foi minha virada de chave e que me inspira hoje ao meu negócio, a conseguir ajudar as pessoas, é ver essas histórias ganhando uma forma muito diferente, escutar completamente realidades diferentes e olhar pra você e não colocar tudo que eu já tenho, né? Porque eu tenho ali um monte de bagagem e só escutar. Eu acho que a escuta ela é muito importante. Então me inspira muito ouvir histórias e trajetórias de pessoas completamente diferentes e que estão buscando seu lugar no mundo, buscando construir o seu livro, para que lá Que no final legal. leiam e estejam muito felizes com isso. Ai, que legal, adorei. E até o podcast, né, tem esse sentido. As pessoas me perguntam: você vai levar executivos no podcast? O podcast é de carreira? O podcast é... Eu falei, gente, o podcast é sobre trajetórias, né? Aham. Então, assim, tem gente que era executivo e decidiu abrir um negócio, né? Tem gente que é executivo, mas resolveu estar ali para fazer um ambiente melhor onde está. Então, tem presidente de banco, tem empreendedor, tem terceiro setor, sabe assim, tem tudo. Aham. Então, assim, são histórias de pessoas que eu admiro a coragem, né? Que eu admiro a trajetória que elas tiveram. Que elas pegaram um barquinho e não ficaram lá sofrendo naquela direção porque estava no plano ir para aquela direção. Só, não, deixa eu mudar um pouco aqui. E que acreditam, né? Pessoas que têm coragem de seguir suas histórias e de seguir o coração com propósito, né? Então, de ouvir aquela voz que você falou no início, né? Uhum. Tem alguma coisa aqui, deixa eu ouvir isso, né? Eu quero fazer isso, eu quero ter essa experiência, né? E eu queria te perguntar, você já deixou tanta mensagem bonita e profunda, mas para quem está ouvindo a gente, né? Uma mensagem que você quer deixar. Tem gente que, de todos os perfis, de todas as idades, é muito legal olhar o podcast, quem assiste. Tem mulheres, homens, pessoas de 18 anos, de 65, 70, Que de demais. vários lugares do Brasil. Então, assim, de vários estados, né? Do Pará, do Sul, do Centro-Oeste, de vários países, né? E já chegamos na Ásia, na Oceania, na Europa. Falo, gente, que legal. Então, assim, tem gente que vai estar ouvindo você hoje, né? Que mensagem que você deixa para essa pessoa lá onde ela tá, se é manhã, tarde, noite, se ela tá no carro, se ela tá no fone, se ela tá na TV, vendo o YouTube. Olha, eu acho que a melhor mensagem que eu poderia deixar foi a que você acabou de falar, na verdade. É para as pessoas terem coragem de seguirem o seu coração, de escutarem essa voz no fundinho ali da cabeça e de mudarem a trajetória. Vira o barquinho. Assim, não é fácil, mas vai com medo mesmo. Tenha coragem de fazer isso, de mudar a sua história, de mudar a sua narrativa, de ficar orgulhosa dela, orgulhoso dela no final. De chegar e olhar esse livro e pensar qual que é esse livro que eu tô escrevendo, quais são esses capítulos. Eu acho que essa é a mensagem principal, assim, tenham coragem de seguir o Adorei. coração para construir as suas histórias, suas narrativas de uma maneira muito mais legal. Ai, adorei, obrigada por esse presente. Obrigada. Passou voando já. Passou, Nossa, nossa. gente. A gente fala também? A gente fala. Já tô aqui. E muito obrigada, né, por esse presente. Esse podcast chega assim no máximo de pessoas possível. A gente compartilha, curte, envia, ajuda, né? Essa mensagem chegar no máximo de pessoas. Às vezes a pessoa precisa ouvir isso hoje, né? Então, tem alguém que tá desmotivado, tá pensando em desistir. E a satisfação, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem. Falou, Débora, eu tinha aberto meu negócio, resolvi empreender, tá dando tudo errado. Mas eu ouvi o podcast,
do Daniel, que foi o segundo podcast que ele empreende lá com a Uli. E ele conta, né? Já pensei em desistir várias vezes, né? Não é esse glamour, é difícil, não é fácil. Mas não desista. E aí a pessoa falou, e graças ao podcast dele, que você gravou com ele, eu não vou desistir. Aí eu falei, nossa, valeu eu ter tido a ideia do podcast, sabe? Porque é isso, assim. E pessoa que eu nunca ouvia, assim, não conhecia. Então, que esse podcast chegue, assim, no máximo de pessoas, encaminha. Porque é um projeto pessoal meu, que eu fiz, né? Tive a ideia no final do ano passado de deixar um legado de histórias que vão inspirar outras pessoas, né? Em suas trajetórias. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu amei o convite. Ainda bem que você estava aqui no Brasil, que eu consegui essa janelinha correndo com você. Não, tem que ter muita gente na Austrália, eu nem falei essa parte ainda. Conta, eu mudei. Conta. Não, acidentei. Ela mora na Austrália. Eu moro na Austrália hoje, então também foi outra mudança, um ato de coragem também, de seguir aí um caminho pessoal. Daí foi por um motivo mais pessoal. Que legal. Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. É um prazer. Você sabe o quanto eu te admiro. Eu tô amando é recíproco. todas as nossas trocas, o quanto que a gente tem conversado, né? Quão bacana tem sido. Então, muito, muito obrigada. Eu amei. Espero que muitas pessoas vejam esse que projeto lindo. Que ideia incrível. Assim, eu amo quando a gente tem esses momentos que você fala, nossa, eu gostaria de ter tido essa ideia. Eu gostaria de ter tido essa ideia. Então, obrigada. Foi uma inspiração. Curtam, compartilhem, porque tá muito legal. Eu maratonei e tá muito legal. E olha, gente, ela falando isso é um baita de elogio, porque ela entende, né? É pra ser um baita elogio mesmo. De marca, de posicionamento e tudo. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada e espero vocês na próxima trajetória. Até lá. Um beijo.